Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do quarto trimestre de 2020 da faixa etária dos adultos, a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Especificamente, estudaremos a lição de número 8 para o dia 22 de novembro de 2020, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Repetindo mais uma vez o título da lição, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa um joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho agora mesmo para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Queridos irmãos, o texto áudio da nossa lição encontra-se no livro de Jó, capítulo de número 11, versículo de número 18. Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A nossa verdade prática nos diz, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, livro de Jó, capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 10, logo após Jó, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. Jó capítulo 11, versículo 1 está escrito: Então respondeu Zofar o Naamatita e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Capítulo 20, versículo 1. Então respondeu Zofar o Naamatita e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens,
como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que ouviam dirão: onde está? Como um sonha, voa e não será achado. Como um sonho voa e não será achado. E será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Na verdade, Zofar, ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, a exemplo do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é um pouco mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de Elifaz e Bildade, ele faz dois discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca Jó. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e também aconselha a Jó a voltar-se para Deus. Destacamos logo de imediato o ponto central desta lição. O justo passa, sim, por tribulação. No primeiro tópico da lição, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Zofar, nos seus discursos, defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Repito, assim como Elifaz e Bildade, Zofar também está a afirmar para Jó que o sofrimento é consequência dos pecados dos homens, sofrimento este que é imposto por Deus como julgamento sobre a vida dos ímpios. E ao mesmo tempo ele acredita piamente que os justos jamais passam por qualquer tipo de tribulação. Logo, para Zofar, se alguém deve algo, tem de pagar urgentemente. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo estado do seu amigo Jó. Ele não demonstra a mínima compaixão pelo terrível sofrimento que Jó estava passando. Logo, ele vai acusá-lo de um comportamento irracional. Um jumento que não tem entendimento. Ele vai comparar Jó a um jumento, a um animal irracional. Se não vejamos o que está escrito no capítulo 11, no versículo 12. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Ele vai afirmar que este homem com tal procedimento vai ser comparado a um animal irracional ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Ou seja, ele está dizendo: Jó, Deus está te punindo, Deus está te corrigindo,
e você não para pensar que precisa se arrepender dos teus erros, dos teus pecados. Para Zofar, Jó se vale na sua defesa de palavras exageradas. Ele está dizendo: Jó, você fala muito. Capítulo 11, versículo 2. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Ele está dizendo: Jó, você fala muito, são muitas as suas palavras, mas as suas palavras são vãs. E além de suas palavras serem vãs, elas também são desrespeitosas. Como assim? Versículo 3, ele vai dizer: as tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Percebamos que ele está dizendo que tudo que Jó está falando em sua defesa não passa de mentiras. E, diante dessas palavras mentirosas, ele está afirmando: os homens não podem ficar calados, Jó. Eu só estou falando por causa das tuas mentiras. Para pensar, Jó. Além de serem palavras vãs, palavras mentirosas, ele vai dizer que as palavras de Jó são cheias de justiça própria. Versículo 4. Pois tu dissestes: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Ele está afirmando: você só é justo para você. Você se declara justo, você se declara correto, mas o seu estado te denuncia de que tu és um pecador. Além do mais, você está a ignorar todas as coisas sobre Deus. Capítulo 11, versículos 5 e 6. Esse Deus grande e sábio, embora o amigo de Jó pensasse que ele era indiferente, mas ele não é. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Da mesma forma, também cria que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o desejo de Jó, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não ao seu favor. Com outras palavras, o que Zofar está falando para Jó era: ô Jó, a tua situação é porque Deus não está indiferente ao teu pecado. Ele viu as tuas ações, os teus procedimentos, ele conhece os teus pecados. Você pensou que Deus não te puniria, mas a mão dele está pesando sobre a tua vida, porque ele não é indiferente à ação do ímpio. Neste embate, nesta discussão, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz, e Jó, veria que Deus estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Entretanto, eu quero destacar aqui uma fala do amigo de Jó, Zofar. Ele vai afirmar que a situação que Jó está vivendo, ela é terrível e é merecida. Só que ele acrescenta alguma informação mais. Observemos comigo no versículo de número 6, a última parte. Ele vai dizer: pelo que sabe Deus que exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Com essas palavras, Zofar está dizendo
que o sofrimento que Jó está passando ainda é pequeno, ainda é pouco, em consequência ou em comparação com os seus erros, com os seus pecados. De forma bem simples, ele estava querendo dizer: Jó, o que tu mereces é definitivamente a morte. Deus sabe que o que tu mereces é muito mais. Tu mereces uma punição muito maior de acordo com a tua iniquidade. Jó reage diante de tais palavras. Jó não aceita tais palavras. Eles queriam se apresentar para Jó como sábios, mas todos não passam de tolos que se passavam por sábios. Por isso, Jó reage ironicamente à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora também por Zofar, que havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber, representando assim o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Eles se consideram sábios, eles querem falar como sábios, querem se apresentar como sábios, mas não passam de verdadeiros tolos. Vós, porém, disse Jó, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Ele, portanto, está resoluto em deixar os seus amigos e ir à procura de Deus. Jó sabia que as palavras de seus amigos eram palavras mentirosas. Jó sabia que tudo o que eles falavam a seu respeito não procediam, não era verdade. Jó sabia que a atitude deles jamais trariam-lhe algum consolo, pois eram médicos que não valem nada. Por isso, ele vai recorrer a Deus. Ele vai procurar a Deus o que era a prática comum deste homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele vai falar para os seus amigos: mas eu falarei ao Deus Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó capítulo 13, versículo 3. Jó estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que sabedoria esta que os seus amigos desconheciam, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Capítulo 28 do livro de Jó. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto, que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, que não vê como os homens veem. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 7. Sintetizando este tópico, Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria, mas eles não têm nada de sábios. Já no segundo tópico da lição, veremos a conversão como resposta à aflição. Nos versículos 13 ao 20 do capítulo 11, Zofar não tem dúvidas de que Jó
está sim em pecado. E por isso, a única forma de se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento. Ele está dizendo: ô Jó, tu estás sendo punido por Deus. Tu estás terrivelmente aflito. Esta aflição, Jó, exige de você uma atitude. Que atitude é essa, Zofar? Uma atitude de conversão. Você precisa, Jó, se voltar totalmente para Deus. Você precisa, Jó, purificar-se da sua imoralidade, Jó. Você precisa da purificação moral. Para isso, Jó, você precisa seguir este procedimento. Qual é, Zofar? Primeiro, você precisa ter uma conduta reta. Olha que interessante. Enquanto que Jó é declarado por Deus como um homem reto, Zofar está dizendo que ele precisa ter uma conduta reta. Além disso, ele também vai afirmar que além da conduta reta, Jó precisa estar em oração. Versículo 13. Ele vai declarar que ele precisa estar em oração. E além de estar em oração, ele também precisa renunciar o pecado. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Então ele vai afirmar: você precisa ter uma conduta correta. Você precisa orar a Deus, recorrer a Deus e pedir perdão dos seus pecados, renunciar os seus pecados para Ele. Se Jó cumprisse essas condições, esses requisitos, Deus o restauraria de sua miséria. Contudo, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Ou seja, o arrependimento não passava de um mero rito, pois na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. O que Zofar propõe para Jó é simplesmente uma vida de aparência, mas a Deus ninguém engana. Zofar queria que ele vivesse de forma aparente para impressionar os homens, cumprindo alguns ritos. Não se lembrava Zofar que o que importa para Deus é um coração contrito e arrependido. Jó está sendo bombardeado por seu amigo, está sendo conclamado a pedir a Deus misericórdia e perdão, está sendo chamado a atenção para arrepender-se, quando na verdade quem precisava se arrepender era Zofar e os seus outros amigos que estavam acusando a Jó de pecado. Estudiosos destacam ainda que Zofar
tentou induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades, como se fosse possível negociar, barganhar com Deus. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse, conforme nós verificamos no capítulo 1, versículo de número 9. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira. Zofar, mais uma vez, vem chamando a atenção de Jó a fim de induzi-lo a negociar, a barganhar com Deus. Mas Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus. O coração de Jó era totalmente devotado, entregue e voltado para o Deus único e verdadeiro. Se Jó tivesse seguido, portanto, o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo, o que o diabo queria. Mas Jó sabia, com Deus não é possível negociar. Daí a razão dele buscar viver sempre uma vida íntegra diante de Deus. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo, o que é próprio, o que é natural do ser humano. Ele está angustiado. Ele precisa de palavras de consolos e ele esperava tais palavras dos seus amigos que vieram para consolar a Jó, mas passaram a acusá-los. E para completar, Deus se mantém em silêncio com Jó. Dessa forma, o justo Jó está sofrendo e angustiado profundamente. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão. Ele estaria dizendo: é verdade, Zofar, agora eu reconheço. E eu venho aqui publicamente para confessar os meus erros e pedir a Deus a sua misericórdia. Ele sabia de sua integridade, irmãos. Por isso, não se sujeitou a esse capricho de Zofar. Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-a a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e o empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Com isso, ele está fazendo alguns questionamentos. Por exemplo, qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria ainda esperança? Jó demonstra com isso estar desiludido. Até mesmo uma árvore, ele vai afirmar, quando tem seu tronco cortado, ainda pode ter esperança, pois ela volta a brotar novamente ao cheiro das águas. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver?
Era a pergunta de um homem crente, de um homem reto, de um homem íntegro, temente a Deus, piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Jó está revelando seu estado de angústia, seu estado profundo, angustiante. Ele está revelando a sua fragilidade humana. Entretanto, ele sabia que era pó, que era frágil, que a sua vida era como um sopro, mas ao mesmo tempo, ele sabia que a sua vida estava guardada, protegida na mão do Deus Todo-Poderoso. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando-o apenas a um arrependimento ritualístico. Terceiro e último tópico da lição: Deus julga e castiga os pecadores. O capítulo 20 do livro de Jó apresenta-nos o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Olha que palavras terríveis. A aparente prosperidade dos ímpios. Zofar está dizendo: ô Jó, a tua prosperidade seria de certeza apenas por um momento. Seria, como foi, apenas uma ilusão. Durou apenas um instante. Porque Jó, tu és ímpio. Tu és pecador. Na verdade, Zofar nada mais, nada menos faz do que repetir o que os seus outros amigos já haviam falado para Jó. Os versículos 12 ao 14 do capítulo 20, eu quero ler com vocês. Capítulo 20, versículos 12 ao 14 do livro de Jó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. Repito, estes versículos são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ele estava dizendo: Jó, você se deleitou, você desfrutou de tudo que você teve por um instante, mas agora você está sentindo o gosto amargo deste fel, desta comida envenenada por causa da sua conduta ímpia. Esta comida, ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica, trará sofrimento. Dessa forma, tudo o que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio, portanto, segundo Zofar,
terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. Mas ele não sabia que o Deus que ele declarava que iria julgar e punir Jó era o Deus que estava guardando a vida do seu servo e que mudaria o seu cativeiro e que o faria prosperar abundantemente. O capítulo 21 do livro de Jó traz a resposta dele, de Jó, ao argumento apresentado por Zofar, que acreditava que os ímpios são sempre punidos. Jó sabia plenamente que isso não era verdade. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Olha as palavras de Jó. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó capítulo 21, versículo 7. Jó sabia plenamente que os ímpios podiam gozar de longevidade e prosperidade. Capítulo 21, versículo 8. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como se pode verificar no livro de Jó, capítulo 21, versículo 13, quando ele diz: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó percebe esse paradoxo e mostra para Zofar e para todos os seus amigos: o justo sofre, mas os ímpios prosperam. E nem sempre que os justos estão sofrendo é por causa dos seus pecados. Jó está mostrando isso para Zofar e para os seus amigos. Mas como todos nós sabemos, não há nada oculto que não seja revelado. E a verdade sempre vem à tona. Os amigos de Jó, eles estão com essa ideia e querem declarar ainda que Jó é pecador, pois a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica, isso aqui é interessante, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu vou repetir: Deus faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Sintetizando este tópico, Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Muitos dos maus, muitos dos ímpios são bem-sucedidos. E assim, nós finalizamos a lição de hoje, pois como vimos, Jó continua a sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Mas Jó está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, acusam-no de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio,
chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Deus te abençoe e te guarde. Nós terminamos, mas já marcamos o nosso próximo compromisso, lição de número 9. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.